16, né? E aí lembrei dessa palavra que Deus tinha colocado no meu coração há algum tempo atrás, e eu gostaria de ministrá-la mais uma vez. E o meu desejo, como eu disse na oração, é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração também, em nome de Jesus. Salmo 139, versículo 16. O tema dessa reflexão é Deus nos contempla. Amém? Um Deus que está sempre presente é um Deus que vê todas as coisas. Então Ele me contempla, Ele contempla você, ou seja, Ele me vê, Ele vê você. Então, talvez você chegou aqui nessa noite perguntando se Deus te vê, se Ele te escuta, se Ele está olhando para você, né? Talvez você ache assim, Deus só olha para esse irmão que tem fé, talvez uma fé que se demonstre fervorosa. Talvez você pense assim, eu queria ser que nem um irmão, com certeza Deus o escuta. Deus escuta você também, irmão. Não é só a minha oração, não. Deus escuta também a sua oração, né? Deus que me escuta é o Deus que escuta você. Não é porque eu sou pastor que Ele me ama mais. Pelo contrário, Ele ama todos nós de igual forma. Ele não faz acepção de pessoa, que diz a palavra lá em Romanos, capítulo 2, versículo 11. Deus não faz acepção de pessoas. Veja que coisa maravilhosa. Do mesmo jeito que Ele me ama, Ele ama você. Do mesmo jeito que Ele me ama e ama você, Ele ama quem está talvez caído agora na sarjeta. Aquele que está lá, talvez acendendo um cigarro de maconha agora. Deus ama do mesmo jeito. Um Deus que olha para todos, ama a todos, quer o bem de todos. Em nome de Jesus. Amém? Salmo 139, nós iremos ler apenas o versículo 16. Amém? Depois nós vamos dar uma recapitulada um pouquinho no significado desse salmo, apenas para quem assistiu a mensagem domingo, com certeza já deve ter absorvido, e eu falando aqui, com certeza já deve ter lembrado aí, mais ou menos, porque que o salmista escreveu, né, esse salmo, porque que ele estava passando. Vamos lá, versículo 16 da palavra diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém, irmão? Os teus olhos viram o meu embrião. O salmista, ele está dizendo, Deus me viu enquanto eu estava no ventre da minha mãe. Eu gosto de trazer aqui algumas traduções da palavra, né? Fui buscar algumas versões, na verdade, de significado desse texto. A Bíblia King James, ela diz o seguinte: os teus olhos viam o meu embrião. O salmista no Salmo 139, aqui a tradução da NVI, que estou usando agora, ela diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. A Bíblia King James diz: os teus olhos viam o meu embrião. A versão NVI, que é essa que eu li, os teus olhos viram o meu embrião. E a versão que eu gosto muito, foi quando Deus falou comigo nessa palavra, é a versão da Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra diz o seguinte: os teus olhos viram a substância ainda informe. Veja que coisa interessante. Os teus olhos viram o meu embrião, os teus olhos viam o meu embrião. A Bíblia de Genebra diz: os teus olhos me viram, ou me viam, substância ainda informe. Os teus olhos me viram ainda informe. Algumas outras versões dizem. Eu não sei como é que está aí sua versão. Talvez esteja algumas dessas aí, ou esse último que eu disse: os teus olhos me viram ainda informe. Vivemos um tempo, irmãos, de contemplação. Vivemos um tempo onde a humanidade quer ser contemplada. Contemplar é fixar o olhar em alguém, em algo ou em si mesmo, com encantamento, com admiração. Então, esse é o significado de contemplar. Contemplar é fixar o olhar em alguém, em algo, né, ou em si mesmo. Olhar com encantamento e com admiração. Então aqui nós já podemos perceber, se formos olhar aqui, talvez acrescentar essa palavra ao texto bíblico, talvez a minha tradução, se fosse fazer uma tradução dessa Bíblia, ficariam assim: os teus olhos me viram com encantamento, com admiração. Deus olha para mim, olhou para você, ainda substância informe, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Deus olhou para mim e para você e se encantou conosco, mesmo sendo eu e você obras das suas mãos, sabendo todas as coisas, mas Ele nos ama, Ele olha para nós e nos ama, irmão. Meu querido irmão, nós vivemos sim esse tempo, onde o ser humano quer ser contemplado. Nós vivemos uma geração focada na vida alheia. Já percebeu isso? Só olharmos para as redes sociais, vida alheia. Pessoas querem contemplar, querem saber a vida do outro, querem entrar para saber como é que está a vida do outro. E aí por isso que há se bombardear de esse cheio, né? As redes sociais cheias, fugir a palavra, cheias de
de tanta informação, de tanta coisa. Algum tempo atrás, quando eu comecei a fazer as lives, eu fiquei pensando assim, faço ou não faço? Já tem tanta informação na rede, já tem tanta coisa aí sendo postada, tanta gente falando, tanta coisa. Confesso que eu fiquei meio com o pé atrás. Depois foi quando nós fizemos a primeira live e muitos irmãos assim gostaram, pediram para que a gente continuasse fazendo. Mas nós vivemos esse tempo, uma geração focada em vida alheia. Uma geração que acorda e a primeira coisa que se faz é pegar o celular para ver as novas informações, para ver como é que está o Facebook, como é que está o Instagram, como é que está os outros canais aí que eu nem uso. Minhas redes sociais é pouco muito usado. Eu nem uso muito assim minha rede social. Posto lá alguma coisa de vez em quando, mas eu nem sou muito assim, tá ligado? Gosto mais de estar assistindo vídeo, né, estudando, mas tem gente que gosta muito. Nós vivemos uma geração promotora da autoimagem. Uma geração que quer se promover através da exposição da sua autoimagem. A sua autoimagem é os chamados narcisistas. Quem são os narcisistas? Pessoa que tem uma opinião muito elevada sobre si mesmo, aquele que se acha. Necessidade de admiração, as pessoas precisam vê-lo, precisam admirar. Crença de que as outras pessoas são inferiores. Falta de empatia pelo outro. Então, é mais ou menos isso que nós temos visto dia após dia. Tudo isso, irmão, é contrário ao ensinamento de Cristo. Tudo isso é contrário àquilo que Jesus nos ensina. Jesus diz, enquanto as pessoas estão querendo ser exaltadas, enquanto as pessoas querem ser reconhecidas, admiradas, querem ser bajuladas, Jesus diz na sua palavra, quem quer ser o primeiro, seja o último. Jesus diz, coloque o seu irmão acima de você. Ache-se inferior. Coloque o irmão acima, olhe para ele como se ele fosse superior a você. E aquele que você acha superior, que também ache você superior. E nisso nós estaremos cuidando uns dos outros. Mas não é isso que nós vemos. O que vemos é um tempo onde o homem tem tentado pisar no outro para subir. Ele usa o irmão como degrau, ele usa o seu semelhante como degrau. Ele se acha superior, ele se acha melhor. Uma geração que quer ser contemplada. Uma geração que quer ser vista, quer ser admirada. Não é difícil encontrarmos nesses dias pessoas que fazem de tudo para aparecer. Não é difícil, irmão. Pessoas que estão buscando mais seguidores. Pessoas que estão nas redes em busca de curtidas para ser mais visualizado, para ter mais alguns minutos de fama. Não é difícil, irmãos, vermos isso. Gente, eu às vezes me enojo, sabe, com algumas coisas que vejo. E às vezes também acho muito ridículo de algumas pessoas se expõem tanto para terem curtidas, para terem seguidores. Pessoas que querem ser vistas, querem ser notadas. Pessoas que querem de alguma forma serem admiradas. Então fazem de tudo. Lembro-me há um tempo atrás, falei até na igreja, de um jovem youtuber que queria mais visualizações. Então o que ele fez? Ele promoveu um vídeo onde ele estava atacando fogo em si próprio. Lançou álcool no seu corpo e incendiou. Depois de algumas semanas no hospital, ele volta no seu canal e aí ele briga com as pessoas porque ele diz que fez aquilo por elas e não teve um aumento de curtidas, não teve um aumento de seguidores. Nós vemos essa geração. Antigamente, as crianças sonhavam em ser jogadores de futebol. Antigamente, as nossas crianças sonhavam em ser médicos. Antigamente, as nossas crianças sonhavam em ser policiais. Antigamente, as nossas crianças sonhavam em ser caminhoneiros e tantas outras profissões. Mas o que nós estamos vendo hoje é as nossas crianças querem ser youtubers. Eu estava lembrando dessa palavra e lembrei de uma das nossas crianças aqui da igreja, há tempo atrás, finalizando a escola bíblica. Eu fui despedir as crianças na salinha e um dos nossos pequeninos me deu um abraço e disse assim: tchau, meus seguidores, te vejo no meu canal. Foi assim que ele se despediu de mim. Ele disse: tchau, meus seguidores, te vejo no meu canal. Não tem nem canal, ele tem em torno de 5 anos, menos do que isso. Mas é algo que está sendo influenciado, inculcado na cabeça das nossas crianças. As crianças sonham em ser youtubers. As crianças sonham em ser esse famoso, esse influenciador digital. Meus queridos irmãos, uma geração que precisa ser contemplada. Nós vivemos um tempo de uma geração que quer ser admirada, que inflam o seu ego por serem vistas, elogiadas,
admiradas, pessoas que fazem de tudo para serem notadas, inclusive cristãos. Não é difícil vermos pessoas que estão sendo influenciadas por tudo isso, pessoas que estão sendo levadas por essa onda, querem ser vistos, querem ser notados, querem ser de alguma forma admirados. Mas, a bem da verdade, a maioria dessas pessoas estão vazias de amor. A maioria dessas pessoas estão vazias da verdadeira felicidade. A maioria dessas pessoas estão vazias do verdadeiro significado da vida. Uma geração muito bonita por fora. Uma geração muito bonita, aparentemente falando. Uma geração que é sarada. Eu coloquei aqui que nunca se viu uma geração, gente tão sarada. Quanta gente de cabelo bom. Quanta gente bonita por fora. Mas por dentro estão vazias. Como disse Jesus aos fariseus, tem muito sepulcro caiado, irmão, andando por aí. Tem muito sepulcro caiado, irmão, nas redes sociais. Tem muita gente muito bonita que você diz assim, que gata, que gato. Talvez um modelo, mas por dentro estão vazios do verdadeiro amor, da verdadeira felicidade. Meus queridos irmãos, quantas pessoas que nós olhamos e dizemos assim, sorriso perfeito. Eu olho e lendo isso aqui, lembrei da minha geração. Nem se compara com a minha geração. Nós éramos feios, irmãos. Olhando um pouquinho mais atrás, nós éramos feios. Uma geração talvez que aparentemente não fosse tão bela como essa, a olho nu. Olhando, visualizando, talvez não fosse tão bonita quanto essa. Eu coloquei aqui que hoje em dia é feio quem quer. É feio quem quer. Aí eu lembrei de Yasmin, de Emanuel, de Valfredo e Yasmin. Eu até passei a mão aqui na cabeça por isso. Há um tempo atrás, algum tempo, eu lembro que a gente conversando na porta da igreja e Yasmin disse assim, pastor, por que você não coloca um implante para não ser careca? É careca quem quer, né, irmão? Se der para fazer um implante. Então, uma geração que coloca até cabelo para ficar mais bonito. Não, eu nunca tive problema não com a minha careca. Cada dia mais ela está crescendo. E eu já disse que quando ela cair toda eu vou raspar a cabeça. Não estranho não, viu, irmão? Então, cada dia mais a minha careca crescendo, mas eu não estou nem aí. Mas tem uma geração, irmão, que quer ter o cabelinho liso, esticado. Tem uma geração que quer ser contemplada pelo seu físico. Existe uma geração que quer ser cheia de curtidas, de visualizações. Existe uma geração que quer ser bonita por fora. Mas o nosso desejo é ser bonito por dentro. O nosso desejo é ser cheio daquele que pode trazer verdadeiro sentido à nossa vida. Essa geração tão bonita por fora, mas ao mesmo tempo se torna uma geração fraca. Nós nunca vimos uma geração tão fraca. Nós nunca vimos uma geração tão vazia. Nunca vimos uma geração tão seca. Pessoas que chegam ao topo e quando lá estão, percebem que o vazio dentro delas continua. Os aplausos não preencheram. Os seguidores não preencheram. As curtidas não preencheram. Elas estão felizes. São perfeitos. Na rede, irmão, todo mundo é perfeito. Tira o filtro aí para você ver. Na rede, todo mundo é bonito. Na rede, todo mundo está bem. Na rede, toda a família é abençoada. Na rede, todo mundo, irmão. Todo mundo não tem o que falar, é só maravilha. Na rede é assim. Todos parecem ser bonitos. Aparentemente são felizes. Para a contemplação alheia, como eu disse. Mas o que há por dentro das suas vidas? Fora da rede. O que há dentro do seu coração? Fora desse momento aqui que nós estamos. É angústia.
o que há é tristeza. É isso que nós temos visto entre muitos famosos. Não é difícil vermos o crescimento da depressão entre os famosos. Volta e meia algum posta, fulano está em depressão. Peraí, mas o cara postou ontem que estava tudo bem. Lembro-me de um relato que estava ouvindo de um pastor, que eu gosto de ouvir bastante. Ele contando que atendeu uma pessoa no gabinete. E no gabinete essa pessoa contou as misérias que estava vivendo. É claro, ele teve a ética pastoral, ele não estava expondo a pessoa, mas apenas fazendo uma comparação. E ele disse que no gabinete a pessoa contou a desgraça que a sua vida estava. Mas ele disse que no dia seguinte, essa mesma pessoa estava postando na rede social que estava muito feliz, estava vindo a melhor época da sua vida. Essa é a geração que nós estamos vivendo, irmão. Uma geração que no silêncio a depressão chega, o suicídio chega, tem crescido entre os famosos, tem crescido no Brasil. Uma geração que expõe a sua intimidade nas redes sociais. Expõe a sua intimidade nas redes sociais. Mulheres que expõem o seu corpo na rede social para ganhar mais seguidores. Homens que se expõem nas redes sociais mostrando-se serem algo que não são, para conseguir mais seguidores, para conseguir mais curtidas, para conseguir mais contemplação. Para os olhos e dedos nervosos, são perfeitos, modelos a serem seguidos. Na realidade, são vidas destruídas, são vidas deformadas. Essa é a verdade. No meu tempo, não tínhamos Facebook. Quando a pessoa começa a falar assim, no meu tempo, irmão, porque ele está ficando velho. No meu tempo, não tínhamos Facebook. No meu tempo, nós não tínhamos o WhatsApp. No meu tempo, nós não tínhamos nenhum desses mecanismos de comunicação rápida, global. Nem telefone nós tínhamos. Éramos feios. É verdade, irmão. Esses dias eu peguei uma foto minha. Misericórdia. Jesus, ele me abençoou com o passar do tempo. Se eu sou feio hoje, antigamente era pior. Então, éramos uma geração feia. Eu acho. Minha geração feia. Era uma geração feia. Mas nós éramos felizes. Fala a verdade. Vamos olhar para a nossa infância. Você que está aí, eu estou com 33. Se em agosto eu completo 34. Então olhe para a sua infância aí, irmão. Não tínhamos nada disso. Não tínhamos Facebook, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Instagram. Não estou dizendo que eu sou contra isso, não sou. Mas o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos joelhos ralados. Nós tínhamos uma bicicleta. Nós tínhamos um carrinho de rolimã. Nós tínhamos amigos. Não tínhamos nada disso. Éramos feios, sim. Mas éramos felizes. Felizes de verdade. No meu tempo, não ouvimos falar sobre esse negócio de depressão. No meu tempo, não existia bullying. Todo mundo tinha apelido. E eu confesso para vocês, irmãos, Deus tenha misericórdia, mas o colocador de apelido da minha classe, da minha rua, era eu. Até hoje eu brinco com as crianças, né? Noah mesmo, meu Deus. Noah já tem acho que uns 5 apelidos que eu chamo ele. Os sobrinhos, os filhos de Júnior, nem se fala. Os outros maiores, todo mundo tem apelido. Quem colocou fui eu. Não tinha esse negócio de bullying, todo mundo tinha. Se aprontávamos, apanhávamos da mãe, do pai. Ninguém cresceu traumatizado. Não éramos espancados, mas éramos corrigidos. Ninguém cresceu traumatizado. O que a gente vê hoje é não pode dar uma palmada na criança. Não pode, porque vai crescer traumatizado. Não tínhamos isso. Nós tomávamos banho de chuva, comia manga verde com sal, era a minha preferida. Nas férias, não passávamos o dia inteiro na frente da TV ou do celular. Minha mãe só me via à noite, na hora de comer e dormir. Chegava, quando dava horário, eu caía fora, só voltava às 6 horas. Às vezes apanhava por ter aprontado tanto, né? Minha mãe ficava preocupada, não sabia onde a gente estava. Mas éramos felizes. Nós não buscávamos contemplação de ninguém. Nós não buscávamos ser vistos por ninguém. Não precisávamos de curtidas.
Nós não precisávamos de seguidores. Nós tínhamos uma família maravilhosa. Nós tínhamos amigos para todas as horas, aventuras. Nós só queríamos uma coisa: ser felizes. Esse era o nosso desejo. Não sou contra o avanço tecnológico. Eu citei tudo isso aqui, Facebook, WhatsApp, Instagram. Não sou contra. Estamos aqui usando esse meio de comunicação. Se não fosse ele, nós não poderíamos estar nos vendo. Não poderia estar acontecendo esse culto. Não sou contra o avanço tecnológico. E escrevendo essa mensagem percebi, eu estou ficando velho. Estou ficando velho. Mas estou falando tudo isso para que você perceba. Talvez você está perguntando: pastor, o que é que tem isso a ver? No texto do Salmo 139, versículo 16. O Senhor me viu substância informe. O que é que tem tudo isso a ver? Tem tudo a ver, irmão, para mim. Sabe por quê? Porque eu estou falando tudo isso para que você perceba, para que venha à sua memória, que você não precisa ser visto por ninguém. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Ah, eu fiz isso e ninguém reconheceu. Eu queria que as pessoas me notassem. Eu chego no lugar, ninguém me nota. Eu chego no lugar, ninguém me vê. Talvez você pense assim: eu queria que as pessoas me notassem. Eu cheguei naquela igreja, eu entrei e saí, ninguém me notou. Eu estou dizendo tudo isso me referindo ao tempo que já passou da nossa infância, para dizer que naquele tempo nós não precisávamos de contemplação de ninguém. Não precisávamos ser vistos por ninguém. Éramos felizes em tudo isso. Então hoje eu também te digo: você não precisa ser visto por ninguém. Você não precisa ser contemplado por ninguém. Você não precisa ser admirado por ninguém, desde que você seja visto e reconhecido pelo Senhor. É por Ele que você precisa ser visto, querido. É por Ele que você precisa ser contemplado. E eu digo a você que mesmo que ninguém esteja te vendo, Deus está. Eu sempre gosto de dizer aqui porque eu sinto isso. Eu sinto, irmão, que existem pessoas acompanhando nossas lives que estão sozinhos agora nesse momento. Estão talvez trancados num quarto, numa casa, sozinhos. Sabe? Toda vez, na verdade, que eu falo isso, eu penso no irmão Paulo. Vou confessar aqui. Irmão Paulo perdeu a esposa, perdeu a mãe, que foi morar com a mãe, perdeu a mãe, os seus filhos. Não quer dizer que os filhos abandonou, não, os filhos estão juntos. Mas os filhos têm suas famílias. Aí, depois, quando chega mais ou menos essa noite, à noite, 6 horas, aí todo mundo vai para suas casas, né? Tenho certeza que Nivaldo, Paulo, chama ele: vem para cá, mas ele quer ficar no cantinho dele. Não está sozinho. Mesmo que ninguém esteja te vendo, Deus está. Deus está te vendo, irmão Paulo. Deus está te vendo, irmão, que talvez está aí se sentindo sozinho, abandonado. Deus está te vendo. O Salmo 139, como eu preguei domingo passado, ele por completo. O salmista está escrevendo esse salmo porque estão injustiçando ele por algo. E o salmista está dizendo: Deus, o Senhor tudo vê, o Senhor está em todos os lugares. Não há nada que fuja do teu conhecimento. O Senhor vê tudo. O salmista está expressando que esse Deus que está em todos os lugares, que vê tudo. Ele diz assim, aí quando ele diz versículo 16, o Senhor me viu quando eu ainda nem era gente. O Senhor me contemplou. E a mesma coisa eu lhe digo a você nessa noite, irmão. Dentro de tudo isso eu destaco o primeiro ponto. Deus está lhe vendo. Quando ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Mesmo que ninguém esteja te vendo, Deus está. Não se sinta sozinho. Não se sinta abandonado. Como eu disse domingo passado, na mensagem que ministrei aqui, você não está só, nunca estivemos só. Deus sempre esteve ao nosso lado. E eu volto a dizer, mesmo que ninguém te veja, Ele te vê. Ele está contemplando você. Papai do céu está com você. Você não está sozinho. Ele está com você. Sabe por quê, meu querido irmão? Deus tudo vê. Ele está vendo você. O salmista declara a presença penetrante de Deus
Sua onipresença é poderosa. Poderosa expressão da soberania de Deus. Revela claramente a relação íntima, pessoal de Deus com a humanidade. O Pacto e Comunhão dos Batistas dizia assim: Ele é um Deus pessoal. Sabe o que significa isso? Um Deus que se relaciona com seus filhos. Eu gosto da canção, aquela canção que diz assim: És Deus de perto e não de longe. Alguns teólogos não gostam porque dizem que nós estamos diminuindo Deus quando Ele está distante. Mas o autor da canção está querendo dizer que Deus é um Deus que está sempre perto de nós. Ele não é um Deus que está longe. Ele não é um Deus que está aquém das nossas lutas. Não, Ele está nos contemplando. Mesmo que ninguém te veja, Deus está te vendo. Primeiro ponto. Segundo, sabe por quê? Deus tudo vê. O salmista está dizendo isso, não tem como fugir da presença dele. O seu olhar é penetrante. A sua presença poderosa é uma expressão da soberania dele, do amor dele, do cuidado dele. Ninguém, mesmo que ninguém esteja te vendo, ele está. Porque, segundo, Deus tudo vê. Do mesmo jeito, eu abro aqui um parênteses, do jeito que Ele nos vê na nossa solidão, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, Ele também está nos contemplando, irmão, quando nós estamos fazendo as coisas erradas. Quando nós achamos que ninguém está nos vendo. O pastor não está lhe vendo esses dias, e nem pode lhe ver também o tempo inteiro. O pastor, seus irmãos não estão lhe vendo, seus pais não estão lhe vendo, sua esposa não está lhe vendo, mas Deus está. E o que é que eles têm visto? O que Ele tem contemplado quando olha para a minha vida e para a sua? Tem visto, irmão? Nós nos preocupamos em esconder do homem coisas que nós fazemos e não nos preocupamos em que Deus está vendo. Deus está vendo. Ele está contemplando. Vê. Um Deus que tudo vê. Deus sempre nos contemplou. Lembra o que é contemplar? Quando eu falei lá no início da mensagem? Olhar com admiração para algo ou alguém. Olhar com entusiasmo, com alegria para algo ou alguém. Deus está nos contemplando. Seu olhar esteve, está e estará sempre fixo em você. Deus está contemplando você. Eu lembro, gosto quando eu falo isso, eu gosto de lembrar daquela brincadeira, não sei quem já brincou aqui. Aquela brincadeira assim, quem piscar primeiro perde. Sabe? Você fica olhando fixamente para uma pessoa, a pessoa fica até sem jeito, aí quem piscar primeiro perde. A Bíblia diz que o olhar dele está fixo em mim. Ele me contempla. Ele contempla você. Agora imagine comigo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, João olhando a revelação, tendo a revelação do Apocalipse, ele diz assim, seus olhos são como chama de fogo. Imagine comigo agora, Deus olhando para você fixamente. E o olhar dele como chama de fogo, é como se estivesse dizendo assim, eu sei quem é você. Eu vejo o que ninguém vê. As pessoas conseguem ver a casca. Eu vejo o que está lá dentro do seu coração. Eu vejo o que está dentro do seu ser. O olhar dele como chama de fogo, penetrando dentro de mim. Agora pense comigo, você já teve alguém assim encarando, você fica sem jeito, a pessoa está olhando para mim demais, será que eu estou sujo? Será que está alguma coisa rasgada aqui em minha roupa? Começa a ficar sem jeito, sabe? Imagine agora comigo Deus olhando fixamente para você, Deus olhando fixamente para mim. O olhar dele está fixo. Está e estará em mim e em você. E a palavra diz que o guarda de Israel não pestaneja. Ou seja, ele não pisca os olhos. Imagine um olhar penetrante, fixo, olhando para dentro. Primeiro, mesmo que ninguém esteja te vendo, Deus está. Ele vê. Terceiro, antes de você ser, Ele já te conhecia. Ele sabe. A versão de Genebra que eu destaquei aqui nessa noite diz: os teus olhos me viram substância ainda informe. Se você pega o dicionário,
informe significa que ainda não tem forma própria, não tem forma precisa, ainda não está acabada, não de todo elaborado, algo vago, algo incerto. Ou seja, quando eu ainda estava me formando no ventre da minha mãe, algumas versões, como a King e a NVI, diz: os teus olhos viram meu embrião. Eu gosto da Genera porque ela diz: tu me viste substância informe. Eu não era nem embrião ainda. O Senhor já me viu. O Senhor já me contemplou. O teu olhar já esteve fixo em mim. Os abortistas de plantão desse tempo, eles dizem que essas primeiras semanas de formação do feto não são considerados como uma vida. Os abortistas, aqueles que são a favor do aborto. Ele diz assim: não, as primeiras semanas de gestação, aquele que está em formação, o feto, quando ele está sendo informado, ele não é considerado uma vida, ele é uma coisa. Os abortistas dizem isso. O feto, ainda em formação nas primeiras semanas, ainda não é nem feto, ele não é uma vida, ele é uma coisa. Uma coisa que está se formando ainda. Mas a palavra do Senhor está me dizendo que antes que qualquer um soubesse, ou seja, antes mesmo que a minha mãe soubesse que ela estava grávida, antes mesmo que alguém pudesse me contemplar, antes mesmo que alguém pudesse ver ali uma forma humana, ele já via uma vida muito especial. O salmista está dizendo: os seus olhos viram-me substância informe. Os abortistas dizem: essa substância informe não é vida. Deus está dizendo: eu estou olhando para a substância informe e estou vendo uma pessoa muito especial. Deus me viu e viu você quando ainda estávamos em formação. Ele continua contemplando a mim e a você nesse dia. Ele continua olhando para mim e para você. Ele já via uma vida muito especial e já tinha todo um projeto. Você crê nisso, irmão? Antes mesmo que eu e você pudéssemos ser formados e considerados vida humana, antes mesmo que alguém viesse saber, antes mesmo que a sua mãe viesse saber que você estava ali no ventre dela, Deus já estava contemplando você. Deus já te via e já tinha um projeto para você. Versículo 16 do Salmo 139, a parte B do versículo, diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Antes de qualquer deles existir, os meus dias já estavam escritos ali no livro da vida de Deus. Meu querido irmão, estamos encerrando. Eu lhe pergunto, se ele já te contemplava antes de tudo, se ele já te contemplava antes mesmo de você existir, antes mesmo de ser considerado vida humana, se ele já te contemplava, eu te pergunto, você acha que ele te esqueceu agora? Você acha que ele esqueceu de você? Você que disse assim: Deus se esqueceu de mim, eu tenho orado e não chega a resposta, Deus não está me vendo, eu estou aqui, estou me sentindo sozinho, estou aqui, estou passando por essa luta, Deus não está me vendo. Dentre tudo isso que nós falamos aqui, se ele, eu volto a perguntar, se ele te contemplava antes de tudo, você acha que ele te esqueceu agora? Você acha que ele esqueceu? Meus olhos te viram ainda informe. Se estamos sendo vistos por ele, e eu encerro dizendo isso, nessa busca por contemplação, por reconhecimento, nessa busca de tantas pessoas querendo ser vistas, notadas, eu encerro dizendo a você nessa noite, e serve para mim também: se nós estamos sendo vistos por ele, não precisamos mais ser vistos por ninguém. Se os seus olhos nos aprovam, se por ele, por ninguém, o olhar dele é o mais importante. Se os seus olhos, ou seja, se o olhar dele me aprovam, estejamos felizes. Se o olhar dele nos aprova, estejamos felizes.
Sabe por quê? Não adianta construirmos uma imagem que será admirada pelos olhares alheios, quando aquele que nos contempla de verdade sabe quem verdadeiramente somos, pois dele nada pode ser escondido. Não adianta. Se os olhos deles me veem, se os olhos dele me veem, eu não preciso mais ser visto por ninguém. Se os olhos dele me aprovam, eu não preciso mais por ninguém. De que adianta construir uma imagem que é admirada por tantos? De que adianta tantos olharem e dizer uma bênção, olha como é? E aquele que contempla o íntimo do ser humano, aquele que vê todas as coisas com seu olhar, aquele que contempla a minha vida e a sua vida ao olhar para dentro de nós, sabe quem verdadeiramente somos. Então de que adianta ser admirado pelos outros, quando nós estamos sendo reprovados por aquele a qual nós deveríamos ser aprovados? De que adianta buscarmos a aprovação e o aplauso humano, as curtidas humanas, os seguidores humanos, quando nós perdemos a aprovação daquele que vale toda a pena, que é a aprovação do Senhor? Eu encerro dizendo: e você que pensa que Ele não está te vendo, você que pensou que nessa noite seria apenas mais um na multidão, Ele te diz nesse momento: meus olhos veem você, meus olhos viram você se formando no ventre da sua mãe, e eu continuo com um olhar fixo em você. Eu contemplo a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Você não está só, você não está esquecido. Existe um Deus que está contemplando, que está olhando para você. Um Deus que olha para a sua criação, que nos viu antes de tudo, que nos ama. Se tivermos que buscar a contemplação, o aplauso, se tivermos que buscar o reconhecimento, se tivermos que buscar isso de alguém, que seja do Senhor. Que ninguém me veja, mas que o Senhor me veja. Existe uma canção que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Que assim seja, meu querido, na minha vida, na sua vida seja real. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que você possa, nesse dia e durante toda essa semana, dizer: eu não preciso ser visto por ninguém, Deus está me vendo. Amém? Deus abençoe você. Um beijo, um abraço no coração. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês que tiraram um tempinho para me parabenizar pelo Dia do Pastor. Eu sou pastor porque você é ovelha. Amém? E eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus, tá bom? Receba aí meu abraço. Muito obrigado por tudo quanto vocês têm proporcionado a mim de aprendizado, de experiência. Aprendo com cada irmão, cada um é especial. Como eu disse, eu tenho orado por todos. Deus abençoe a sua vida. Uma semana de muita paz, de muita bênção, de muita vitória. Ore por mim, pois sou carente da sua oração. Preciso de intercessores, pessoas que estejam revestindo a minha vida de oração. Tá bom? Se Deus permitir, quinta-feira nós estamos de volta com o nosso culto de oração, adorando, bendizendo ao nosso Deus. Vamos nos reunir mais uma vez. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Lembre-se, você está sendo contemplado pelo Senhor.
O olhar dele está... Deus abençoe, um abração, uma semana de paz e de vitórias. Tchau, tchau.